Saúdo a todos com a paz e a graça do Senhor Jesus. Boa noite, meus irmãos. Mais um dia de culto de doutrina, culto de ensinamento da parte do Senhor. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no texto em que nós iremos meditar nessa noite. Texto de 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Nós iremos ler dos versículos 7 ao 12. Antes eu gostaria de fazer uma oração com os irmãos. Peço a você para unir-se comigo em oração e em seguida nós iremos dar o prosseguimento da exposição bíblica. Senhor Deus, nós cremos na Tua Palavra. E ela nos diz que o Senhor é um Deus bom. E não somente isso, ó Deus, mas nós temos experimentado que o Senhor é um Deus bom. E nós queremos ser gratos nesse exato momento. E o nosso pedido, Senhor, agora é que o Senhor ainda continue a derramar da sua bondade, da sua misericórdia sobre nós. Agora nós pedimos, ó Deus, que fales ao nosso coração, porque também nós cremos na Tua Palavra quando ela diz que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da Tua boca. Eu te peço isso, ó Deus, não para manter um tipo de status, mas visando somente a edificação do Teu povo, do qual eu faço parte. E é em nome de Jesus, em nome dEle, que nós te pedimos e te agradecemos hoje e sempre. Amém. Amém. Todos lá em 2 Tessalonicenses 2, versículos do 7 ao 12. Na nossa última exposição de 2 Tessalonicenses, nós iniciamos um assunto, e esse assunto é o assunto da segunda vinda, ou do retorno de nosso Senhor Jesus Cristo, como diz o primeiro versículo do capítulo 2. E abordando esse assunto da segunda vinda do Senhor, nós falamos de alguns outros assuntos relacionados à segunda vinda do Senhor, apresentados por Paulo. E nós podemos aqui relembrar para os irmãos, por exemplo, a exortação de Paulo referente à inconsistência doutrinária dos Tessalonicenses com relação a esse ensino da segunda vinda de Cristo, que está registrado no segundo versículo desse capítulo 2. Outro assunto relacionado à segunda vinda de Cristo que nós meditamos na semana passada foi a vinda do homem da iniquidade e o contexto em que ele viria, não é? Que está registrado no versículo de número 3 do capítulo 2. Esse homem da iniquidade que nós investigamos, nós chegamos à conclusão de que sim, é uma pessoa, e que o contexto das suas obras más é um contexto de rebeldia declarada, rebeldia total, rebeldia aberta, rebelião declarada dos homens para com Deus, chamada de apostasia. Acho que os irmãos lembram. Nós também falamos da intenção desse homem da iniquidade, no versículo de número 4, que é ostentar-se como Deus, sentando-se no santuário de Deus e agindo como se fosse Deus. Essa é a intenção desse homem da iniquidade. E também nós falamos de uma certa trava da graça de Deus, no versículo de número 6 do capítulo 2, que detém essa apostasia e, consequentemente, o aparecimento desse iníquo, que detém por hora, que barra ele por hora. Mas também vimos que chegará um momento em que ela será retirada
e essa apostasia virá e se revelará esse homem da iniquidade. Foi isso que nós vimos na semana passada. Na exposição de hoje à noite, nós veremos algumas considerações ainda sobre esse tal iníquo, como por exemplo, o engano dele, a forma que ele se utilizará para enganar os homens. Nós veremos também a derrota desse iníquo. A derrota dele já está decretada, certo? Isso, infelizmente, se tornou um jargão neopentecostal, mas é assim que é o negócio. Já foi decretada. E, diga-se de passagem, desde o Antigo Testamento, certo? Desde o Antigo Testamento. Nós também veremos que Deus, Ele trará juízo para quem seguir esse homem da iniquidade, esse iníquo. Aí, como está descrito no texto. E nós também veremos o nosso Deus firme no controle dessa catastrófica história do fim dos tempos. Deus estará no controle soberano. E nada, absolutamente nada sairá do controle de suas mãos, mesmo que pareça. Mesmo que pareça. Nós veremos isso nessa noite. Amém? Então todos lá, com a Bíblia aberta no texto, e eu quero convidar a você a ler esse texto novamente, de uma forma pausada, mais atento, mais atenta a cada detalhe do texto. E eu convido você agora a ler. Leiamos. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Preste atenção. Então, será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca, e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por esse motivo, pois que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Amém. Esse é o texto da nossa meditação. E eu sei que eu orei antes, mas a minha oração ainda permanece. Que o Espírito Santo do Senhor possa estar abrindo o seu entendimento, possa estar preparando o seu coração a cada palavra que for dita, a cada declaração feita. E eu tenho certeza que as palavras que daqui saírem, que queimarem aí o seu coração, serão palavras de Deus. Amém? Glórias ao santo nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem, meus irmãos, como de costume, eu fiz uma tripartição do texto, ou seja, eu separei ele em 3 partes para nós meditarmos mais eficazmente, sermos mais eficazes aqui na nossa meditação do texto. E a primeira parte que eu quero falar, informar, explicar, expor, meditar junto com os irmãos, está aí nos versículos 7 e 8. Bem,
Já que a polêmica gira em torno da volta de Cristo Jesus, da vinda de Cristo Jesus, como Paulo diz, no primeiro versículo desse capítulo, ainda com o agravante dessa polêmica, que são os falsos ensinamentos circulando, não é, entre os tessalonicenses, falsos ensinamentos sobre o retorno de Cristo Jesus, sobre sua segunda vinda, como nós bem vimos na semana passada, já que a polêmica gira em torno disso. Paulo, nessa ocasião, desses versículos 7 e 8, ele vai repetir algo que já foi falado nos versículos anteriores, nos versículos de número 3 a 6 desse capítulo. Ele vai repetir. Mas agora, nessa ocasião em que ele repete, ele vai acrescentar algo que ele não mencionou ainda. E esse acréscimo, meus irmãos, é justamente a condenação desse iníquo, desse homem da iniquidade, como diz a sua revista e atualizada, desse homem do pecado, como diz a sua NVI, ou o perverso, como diz a sua nova tradução linguagem de hoje. E nesses versículos de 7 a 8, eu gostaria de destacar aqui 4 observações e meditar junto com os irmãos. Mas antes de destacar essas 4 observações, eu gostaria de ler novamente, mais pausadamente, se possível, o texto, para que a gente perceba essas 4 observações. E o versículo de número 7 diz assim: com efeito, o mistério da iniquidade já opera. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera. Aí na primeira parte do versículo de número 7. E eu quero dizer para os irmãos que esse mistério da iniquidade já opera não é algo que é característico do nosso tempo. Esse mistério da iniquidade, que seria a apostasia, como nós vimos, que seria o aparecimento do homem da iniquidade, ele já acontece, de certa forma, há muito tempo. Nós declaramos, nós constatamos, seja numa forma, ou seja em outra forma, seja em dado determinado momento da história, ou noutro, nós constatamos uma certa apostasia, uma certa iniquidade declarada abertamente, por mais que às vezes contida em certo local, mas nós detectamos essa iniquidade, essa certa apostasia. Não é algo característico de nosso tempo. E muitos homens da iniquidade também, de certa forma, têm surgido e feito rebeliões e mais rebeliões abertas contra o nosso Deus, contra a moralidade, contra os princípios ensinados pela fé cristã. Então, de início, lendo esse texto de forma mais detalhada, nós constatamos já esse mistério da iniquidade reservado para o fim, em sua plena força, também como vimos semana passada, não é? Em sua plena força, essa apostasia reservada para o fim, nós já sentimos os seus efeitos ao longo dos séculos. É como está dizendo esse texto. A segunda consideração que eu quero fazer com os irmãos está na segunda parte do versículo 7, que diz assim: e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Por incrível
pareça, meu irmão, por incrível que pareça, essa iniquidade que nós acabamos de falar e que eu e você constatamos, seja ligando a televisão, seja passeando pelo meio da rua ou folheando um livro de história, ainda não chegou em sua plena força. Se você olhar muito bem aqueles noticiários que falaram certa vez sobre os bailes funks abertos no Rio de Janeiro, no meio da rua, e cenas ali de imoralidade explícita, sabe, explícitas. Aí você lembra, se você ligar na TV Senado, você vai ver, ou na TV Câmara, vai ver pessoas defendendo imoralidade abertamente, né? As pessoas a favor da homossexualidade como opção legítima sexual. E você testemunha tudo isso, e você vê tudo isso, e chegando a ler esse texto, eu não sei você, mas é algo de se abismar, é algo de se assustar. A iniquidade ainda não está em sua plena força, em sua plena e total força. Ainda chegará o tempo em que essa rebelião será mais aberta, será mais descarada, será mais escancarada. E no tempo dos Tessalonicenses, eles ouvindo isso, também já existia. E eles, eu acredito, que ficaram abismados, que chegará um tempo que a situação vai ficar pior. Mas eu quero fazer uma observação aqui com os irmãos. Eu não sei se você notou que no versículo de número 6 diz assim: e agora sabeis o que o detém. Está vendo aí? E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. E se você avançar nesse versículo que nós estamos considerando aqui, tem assim: com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que o detém. Eu não sei se você notou, e eu não sei se você lembra, mas nós chegamos a uma certa conclusão na semana passada, ou uma consideração final, melhor dizer assim, que esse que o detém, esse sabeis o que o detém, era o padrão moral de Deus colocado em todos os homens. Essa moralidade, esse senso do certo e do errado, descrito por Romanos capítulo 2, versículo 14 e 15, que fala que Deus imprimiu no coração dos homens a sua lei. Ele gravou no coração dos homens a sua lei. E quem dá testemunho disso é a consciência, que ora nos acusa e ora nos defende. Nós chegamos a essa consideração final. Mas quando nós chegamos aqui nesse versículo de número 7, nós percebemos uma palavrinha, a palavra aquele. E aí eu faço uma pergunta: é uma pessoa ou uma força que é a moralidade ou o padrão moral de Deus? Bem, entre os comentaristas, os estudiosos da Bíblia, isso não é um consenso. Se de fato é uma pessoa, um imperador romano, um certo homem de poder, se é a igreja ou se é a moralidade, o padrão moral de Deus.
Mas de qualquer forma, a gente sabe, por implicação, que a apostasia tem uma rival. A apostasia, essa rebelião aberta, pelo texto nós sabemos, nós chegamos a essa conclusão de que ela tem uma rival. E é justamente esse padrão moral de Deus, gravado no coração dos homens, a vontade de Deus. Não é verdade? E seja uma pessoa aquele que o detém, ou seja uma força o que o detém, como eu acabei de dizer para os irmãos, se utilizará desse padrão moral de Deus, se utilizará para rivalizar contra a apostasia o padrão moral de Deus, a moralidade de Deus. Então, eu quero dizer para os irmãos que quando lerem esse texto e se depararem com essa dificuldade, fiquem certos de que se for uma pessoa, uma força, se utilizará da moralidade de Deus. Então, sim, quem faz oposição, quem detém essa apostasia aberta, é uma trava da graça que Deus colocou no coração dos homens, chamada a sua lei moral, ou o seu padrão eterno de moralidade. É isso que o detém. Amém? Uma terceira consideração nesse versículo, ou nesses versículos, é o seguinte. É esse que tem aí na primeira parte do versículo, essa parte que tem aí na primeira parte do versículo 8. Então será de fato revelado o iníquo. Com isso eu quero lhe lembrar algo, mais uma vez, que esse iníquo, esse homem da iniquidade, você que assistiu o Oscar no domingo, viu que as celebridades passam por um tapete vermelho, não é verdade? Esse iníquo, ele terá como tapete vermelho, como contexto de suas obras más, a apostasia. Vocês lembram que a gente comentou sobre isso? E esse cenário de apostasia será perfeito, será de grande ajuda para ele, de certa forma, pelejar contra Deus, para ele se utilizar para ostentar-se como Deus, para ele, como diz o nosso Senhor Jesus em Mateus 24, se possível enganar até os escolhidos. Ele se utilizará disso. E eu quero que você pense nisso. E uma quarta consideração nessa primeira parte é a segunda parte do versículo 8, que diz assim: o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Eu quero declarar para os irmãos, eu quero afirmar para os irmãos, que o juízo de tal iníquo, que ainda nem chegou, e a sua condenação, já estão previstos desde antes desse tempo aqui em que Paulo escreveu, desde o Antigo Testamento. Mais precisamente, meus irmãos, em Isaías capítulo 11, versículo de número 4, é uma referência. Paulo, esse com sopro de sua boca, é uma referência a Isaías capítulo 11. Vá lá, por favor, versículo de número 4. Eu quero que você veja, que você possa ver aí, comprovar. Isaías capítulo 11, versículo 4. E detalhe, é uma referência a Jesus, o rebento de Jessé. Diz assim:
mas julgará com justiça os pobres, e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. Paulo, ao declarar isso, está fazendo uma referência, ou está referindo-se a Isaías capítulo 11, versículo de número 4. Então, meus irmãos, esse iníquo nem apareceu ainda. Tenham certeza, ele já está condenado, ele já está julgado, porque declarado está aqui nas Sagradas Escrituras. Amém? Glória a Deus. Quero ir para a segunda parte, que estão nos versículos 9 e 10 de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, esse que nós estamos meditando. Paulo, meus irmãos, nesses versículos, ele vai esclarecer mais ainda a intenção desse iníquo, desse homem da iniquidade, desse perverso, a saber, enganar mais ainda. A intenção dele é enganar mais ainda os que permanecem endurecidos para o Evangelho. Essa é a intenção desse inimigo. Enganar mais ainda, obscurecer mais ainda o entendimento daqueles que se recusam a dar crédito ao Evangelho. Não é à toa que nós nos esforçamos aqui, domingo após domingo, quarta após quarta, quando temos a oportunidade, nós colocamos o Evangelho. Porque esse iníquo virá para obscurecer, enganar mais ainda os que permanecem endurecidos para o Evangelho, e é o que nós veremos aí. E eu convido a você a ler o versículo de número 9. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder em sinais e prodígios da mentira. Esse é o falso poder desse iníquo. Esse é o falso poder de Satanás, o seu aliado. Ou ele é o aliado de Satanás. Olha aí, sinais com todo o poder e prodígios da mentira. Nós testemunhamos aqui nas páginas dos evangelhos, nas páginas das epístolas, no livro de Atos, vários sinais e prodígios feitos por intermédio dos apóstolos de Cristo Jesus. Nós vemos Jesus curando cegos, expulsando demônios, e essa é a estratégia desse inimigo: fazer sinais mentirosos, mostrar um falso poder, sinais prodigiosos, com a finalidade de enganar, com a finalidade de obscurecer, de tapar os olhos desses que mais e mais estão perecendo por estarem endurecidos, resistentes ao Evangelho de Cristo Jesus. Não duvide disso. Não duvide disso. Segundo, o versículo de número 10 diz o seguinte: com todo engano de injustiça. Com todo o engano de injustiça. Notem essa palavra, injustiça. O oposto da justiça. O oposto de Deus. O oposto do caráter de Deus. Porque parte do caráter de Deus é a justiça. A justiça é um dos atributos de Deus. Engano de injustiça. E só o que nós testemunhamos, e aqui eu quero dar um salto do século
primeiro para o século 21. Um parêntese aqui. Nós testemunhamos uma novidade chamada de igreja inclusiva. Já ouviram falar que aceitam, não dá nem para dizer casados, mas aceitam relacionamentos homossexuais, ministros, entre aspas, homossexuais? Gente, isso é uma aberta apostasia. Isso é um engano daquilo que é contrário a Deus, declarado na cara. Isso não, nada tem a ver com Deus. Isso não tem parte alguma com Deus. Isso é contra o Evangelho. E pessoas que não aceitam esse Evangelho, é mais fácil aceitar esse tipo de coisa. Sabe por quê? Porque o Evangelho vai te dizer que tu és um pecador. O Evangelho vai dizer que tu é uma pessoa carente. Carente da glória de Deus. Que você precisa abandonar os seus pecados. O Evangelho denuncia os pecados dos homens. E obviamente, logicamente, esses que estão endurecidos para com o Evangelho são mais suscetíveis a abraçar o engano da injustiça, a abraçar uma situação como citei agora há pouco, igreja, entre aspas, inclusiva. Vá na internet, pesquise e veja a barbaridade. Eu gostaria de fazer uma observação. O Dr. Russell Shedd, olha aí o nome do cara, ele descreve a manifestação de tal inimigo, chamando tal manifestação de contrafação. Palavra estranha, né? Danilo está ali, Flávio, que não está no seminário. Dr. Shedd chama essa manifestação, esse contexto de apostasia, de contrafação. O que é uma contrafação? Contrafação é a comercialização de um produto não autorizado. É uma linguagem comercial. O produto que não é autorizado a sua venda, mas mesmo assim é comercializado, é vendido, é chamado de contrafação. Ou seja, todos sabem que Cristo virá no dia, não sabem? Não sabemos? E nós sabemos que quando Ele vir, ou na ocasião de sua vinda, será o fim, não é verdade? Então, por esse tempo, no tempo do fim, no tempo da vinda, ou mais ou menos um pouco antes do seu retorno, se apresentará um produto falsificado, se passando por Cristo, que é tal inimigo, que é tal homem da iniquidade. E muitos, infelizmente, irão após ele. Irão após ele. Seguirão esse inimigo. Olharão para esses sinais e prodígios da mentira. Olharão para esse engano da injustiça. E infelizmente preferirão um produto ou algo falsificado do que o original, do que Cristo Jesus. Infelizmente, a exposição hoje está meio sombria, né? Mas nós precisamos meditar nesses pontos. Amém? E eu quero pensar agora na última parte do nosso texto, versículos 11 e 12. Por favor. Nessa ocasião, meus irmãos, nós lemos várias vezes esse texto. Eu vou só citar de passagem.
Paulo, ele vai fazer uma revelação surpreendente nesses dois versículos, 11 e 12. Se você notar, se você já vem percebendo desde o versículo de número 1, o andar da carruagem, você até chega a pensar que Deus parece ou aparenta perder o controle da situação, não é verdade? Tem a apostasia, pessoas se rebelarão declaradamente contra Deus. Esse homem sentará no santuário de Deus, que nós falamos na semana passada. Esse homem ostentará como se fosse Deus, se ostentará como se fosse Deus, como nós falamos na semana passada. Não é verdade? Esse homem fará prodígios, sinais da mentira, como nós acabamos de meditar. Esse homem virá com poder, com engano da injustiça. Esse homem atrairá pessoas assim. E parece que o cenário aqui, Deus está perdendo o controle. Parece que Deus está perdendo território. Mas Paulo, ele fará uma revelação surpreendente. Ele dirá, em outras palavras, parafraseando Paulo, que Deus continua soberano, que nada saiu do controle de suas mãos, que toda essa situação e até mesmo esse iníquo estará aqui na palma de suas mãos. É essa revelação que Paulo vai fazer, e nós veremos agora. Versículo de número 11. É por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira. Gente, eu não sei se você entendeu. Eu vou ler de novo o versículo de número 11. É por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro. Esse iníquo que tenta tomar o lugar de Deus, que é, como eu citei agora há pouco, uma falsificação de Jesus. Na realidade, ele é uma ferramenta nas mãos de Deus. Esse iníquo, esse homem da iniquidade. Mas não é uma ferramenta boazinha. É uma ferramenta de juízo. Está anotando aí no texto? Uma ferramenta de juízo. Olha a outra parte do texto. É por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira. E no versículo de número 12 diz assim: a fim de serem julgados. Esse iníquo, ele é uma ferramenta na mão de Deus, uma ferramenta de juízo para todos aqueles que estão rejeitando o Evangelho do Senhor Jesus. Isso é sério. Revelação surpreendente essa, né? Quando a gente pensa que está saindo dos controles, quando a gente pensa que Deus está perdendo território, que nada. Esse cara aí é uma forma de Deus punir aqueles que rejeitam a Ele. E uma segunda consideração é a seguinte: que isso será uma surpresa para eles, para esses que estão rejeitando a Deus, para esses, como diz o versículo de número 12, que deleitam-se com a injustiça, que gostam da injustiça, que gostam desse engano da injustiça.
desses que sentem coceira nos ouvidos, como diz o texto lá de 2 Timóteo, capítulo 4. E atraem para si mestres que falem o que desejam. Está lá no texto. Esses serão surpreendidos. Serão surpreendidos quando descobrirem que esse Deus justo, verdadeiro, esse Deus soberano, esse Deus santo, puniu eles dessa maneira. Porque na mente deles, na mente fértil deles, Deus é só amor, né? Só misericórdia. Deus passa a mão por uma situação dessa, de igreja inclusiva, de igreja que apoia, que defende a imoralidade. Eles fizeram essa imagem de Deus. E eles vão se surpreender quando eles olharem e verem a sua própria situação. E verem que a situação em questão nada mais é do que o juízo de Deus sendo derramado sobre a vida deles. Portanto, meus irmãos, nós não temos uma visão muito otimista para o fim. O negócio vai piorar. O negócio vai se estreitar. E esses serão os sinais que precederão a vinda de Cristo, sendo o principal deles, o principal dos sinais, o homem da iniquidade e a apostasia, que será o contexto em que ele operará esses sinais e prodígios enganosos. Amém? E como foi dito, eu quero que vocês guardem isso quando forem para as suas casas. O fim deles, desse iníquo e desses que vão após ele, já está decretado, já está reservado, desde o Antigo Testamento, como vimos aqui, quando Paulo fez referência a Isaías, capítulo 11, versículo de número 4. Amém? Só para nós irmos para nossas casas, ou para nossa casa, que eu só tenho uma, mais reflexivos sobre a questão, eu quero pensar em 3 questões com os irmãos, rapidinho. A primeira questão que eu quero pensar com os irmãos, e que nós aprendemos com a exposição desse texto, é a seguinte: que púlpitos vazios de evangelho, púlpitos vazios de evangelho, dão origem a igrejas vulneráveis a sinais e prodígios da mentira. Não é verdade? Igrejas vulneráveis que dão crédito a sinais e prodígios da mentira têm seus púlpitos vazios de evangelho. Não dão crédito ao evangelho. Acham um desperdício pensar, meditar no evangelho. Preferem 5 passos para a vitória. Preferem 7 dias para amarrar o diabo na família. Eu prefiro amarrar o diabo fora da família, longe da família. Preferem isso do que dizer que Cristo Jesus quebrou toda e qualquer maldição lá na cruz do madeiro. Dizer que toda cura que nós precisamos provém da cruz. Igrejas ou púlpitos vazios de evangelho geram igrejas vulneráveis a prodígios
os sinais da mentira. Amém? Segundo, coitado dos neopentecostais. Meu Deus. Coitado deles, que creem num Satanás quase que soberano, né, gente? Um Satanás quase que onipotente. O camarada lá tem o evangelho em sua vida, é isso que eles creem, e mesmo assim Satanás vai lá e destrói a vida do cara. E mesmo assim, o evangelho não é capaz de quebrar uma maldição que já vem hereditariamente. Coitado desses neopentecostais que creem num Satanás quase que soberano, não é? Porque quando o negócio fosse estreitando, meu Deus, o que vai ser desse povo? Mas nós que confiamos na palavra de Deus, nós que temos uma visão de Deus exaltadíssima, como as Sagradas Escrituras mostram, que nada sai do controle de suas mãos. Amém. Nós sabemos que essas coisas acontecerão, mas que nenhuma dessas situações sairá do controle das mãos do nosso Deus. Amém? Glória a Deus. E por último, meus irmãos, eu até certo tempo atrás, alguns anos atrás, eu me fazia essa pergunta. Eu acho que o Anderson deve ter se feito a mesma pergunta. Por que falsos apóstolos, vou encher a boca, falsos apóstolos, por que falsos profetas, por que falsos curandeiros prosperam tanto em suas igrejas? Por quê? Porque ao redor de um apóstolo moderno, gente, está multidões e multidões de pessoas. Por que eles se autotitulam pai de multidões? E olha aqui, gente, nós pregamos o evangelho aqui. Dá para contar quantas pessoas tem aqui nesse culto de doutrina? E eu até certo tempo atrás me fazia essa pergunta. O Anderson me mostrou uma tirinha no Facebook, não foi? Uma imagem de uma igreja que pega o evangelho, saindo pessoas, ainda saindo pessoas assim, ó, velhinhos, e uma igreja desses super apóstolos, desses apóstolos modernos, desses falsos profetas, falsos curandeiros, lotados. Lotados, gente. Tem que alugar galpão. De tanta gente. Por quê? Será que nós não estamos fazendo a coisa certa? Eu me fazia essa pergunta. Mas, irmãos, eu quero dizer uma coisa. Eles são juízos de Deus para os que perecem, dando crédito à mentira, amando a injustiça ao invés do evangelho. Entenderam? Esses super apóstolos, esses falsos curandeiros, são juízos na mão de Deus para aqueles que estão perecendo com o coração duros para com o evangelho. Esses que, como diz ainda 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3, se recusarão a dar ouvidos à verdade. Pense nisso. Nós vamos nos manter aqui. Vamos nos manter ouvindo o evangelho. Nós estamos sendo abençoados sim pelo evangelho, pela graça de Deus. Nós não precisamos ter pessoas em cima da cacunda uns dos outros aqui não, para mostrar que aqui tem a graça de Deus, aqui tem a misericórdia de Deus, e aqui tem o poder de Deus para a salvação de toda a pessoa. É isso que o evangelho é. Amém? Glória a Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe. E que pensem nisso. Pensem nisso. Sejam vigilantes.
alertas para o que está acontecendo à nossa volta. Amém?